Olá, queridos, boa noite. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Moreira. Estamos aqui para falar um pouco da escola profética. E aproveitando esse ensejo, eu gostaria de falar sobre os fundamentos da escola de profetas. Em Amós 3:7, ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a partir de agora, nós estaremos dando início aos estudos baseados na vida de profetas usados por Deus ao longo da história bíblica. Por isso, nós gostaria de convidar você, aqui do estado do Ceará, ou de qualquer outra região, que você se encontre para acompanhar conosco. Nós estaremos publicando a cada semana uma ministração, uma palavra, um ensino, uma reflexão, justamente da escola profética. E você pode se inscrever no nosso canal, você pode ouvir, você pode compartilhar, e assim nós vamos estar aprendendo juntos, ok? Eu gostaria de convidá-lo a nos acompanhar nesta jornada em que nós iremos descobrir grandes segredos vindos direto do trono do Pai Celestial. Esses segredos que vêm para aqueles que têm o desejo de receber e desfrutar da unção profética. Lembra esse texto de Amós 3:7, onde certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os santos profetas, os profetas? A gente percebe aqui nessa referência bíblica o valor que tem os profetas, né? Os principais líderes de Israel, eles foram profetas, e os grandes homens e os grandes eventos da Bíblia, e por que não da história, estão atrelados à palavra profética. Nós percebemos que esse valor dos profetas ele é singular, pois o surgimento na nação de Israel está ligado a Abraão, que era profeta. Em Gênesis capítulo 20, versículos 7 ao 9, Deus, falando para Abimeleque, ele diz: agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta, e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. Então veja que o surgimento da nação de Israel está ligado ao patriarca Abraão, que, como o próprio Deus fala aqui em Gênesis 20, versículo 7 ao 9, é profeta. A libertação do povo de Israel se deu por meio de um profeta. Oséias 12:13 diz: o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito. Esse profeta era Moisés, e por meio de um profeta cuidou dele. Então veja que Deus vai usar o profeta Moisés, era um profeta. Até ele mesmo diz, numa das profecias a respeito do Messias, de Cristo, ele diz: Deus suscitará no meio dos vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a Moisés falando. E nós sabemos que Jesus é esse profeta. A ele ouvireis, né? Aquele que não der ouvido a sua palavra será extirpado do povo. Então, em Oséias 12:3 diz que o Senhor usou um profeta para tirar a nação de Israel do Egito, da escravidão. Por meio de um profeta cuidou dele no meio do deserto. O maior rei de Israel, Davi, ele foi um grande profeta. Davi era rei e era profeta.
Em 2 Samuel 23, do 1 ao 3, ele diz assim: estas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. Então nós vemos que Davi, ele tinha essa unção de rei e ele tinha a unção de profeta, ele era profeta. Em Atos 3, 22, fala que, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. O próprio Jesus, o Messias, foi levantado como profeta para todos os povos e nações. Então nós vemos que a palavra, o valor dos profetas está atrelado ao surgimento da nação de Israel, está ligada a Abraão, o profeta. A libertação do povo se deu por meio de um profeta e a manutenção desse povo, cuidou dele no deserto, no caso Moisés, e o maior rei de Israel, Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi um grande profeta. A origem da escola profética. No segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 e o 2, ele fala o seguinte, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 e o 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. A origem da escola profética, o Senhor está trazendo a unção das escolas de profetas, semelhante às que foram criadas por o profeta Samuel. Você deve perceber que em Betel, Gigal, Jericó, Jordão, todos tinham o que nós chamamos de escola de profetas. A primeira delas teve início em Ramá, sob a direção de Samuel. Então, as escolas de profetas, elas sempre estiveram no contexto da história israelita. Em 1 Samuel 19, 18 e 20, ele registra assim: depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá, e Saul foi informado. Davi estava em Naiote, em Ramá. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe profético. Então, o início da escola de profetas, ela está registrado aqui em 1 Samuel 19, 18 e 20, que o início dela se dá em Ramá, sob a liderança do profeta Samuel, e aí vem a sua continuidade nessas cidades, onde Betel, Gigal, Jericó e Jordão havia escolas de profetas. Deus está novamente trazendo à luz a escola de profetas, com o espírito de Samuel, com o espírito e a unção de Elias. É fundamental que um profeta ele tenha um treinamento básico. Nós vemos no nosso meio evangélico muita meninice, muita coisa que não é de Deus. A gente precisa ter muito cuidado. Por isso faz necessário o treinamento dos profetas, por isso faz necessário que ele seja treinado, assim como Eliseu foi treinado por Elias. Isso vai dar as credenciais, né, para que aquela pessoa possa exercer o seu ministério profético com sabedoria, não são sem a meninice, sem as brincadeiras, sem
dizer que assim diz o Senhor, quando na realidade o Senhor não disse nada. Ok? Então é fundamental que um profeta ele tenha um treinamento básico para que ele possa atuar e fluir nessa unção de profeta. Em segundo livro de Reis, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Então veja que Eliseu é reconhecido como um profeta, e ele é reconhecido como alguém que foi treinado por Elias, era auxiliar de Elias. Ele simplesmente, Eliseu não se separava de Elias, ele cuidava de Elias. Eliseu era o seu servo. Ele cozinhava, ele fazia tudo o que podia para o profeta Elias. Entretanto, através desse relacionamento, Eliseu vai absorver o que era ser um profeta, tornando-se desta forma um poderoso profeta do Senhor. O profeta, ele precisa ser como um Timóteo, que deve estar ligado a um Paulo. Um Eliseu deve se juntar a um Elias. Essa é a maneira deles aprenderem e se moverem. E é dessa forma que a escola profética, unção de Elias, ela surgiu no Brasil. Essa escola, ela surgiu no Rio Grande do Sul com o pastor, com o apóstolo Joel Angel. É muito interessante a história do apóstolo. E nós aqui no Horizonte queremos dar crescimento, expandir, dar continuidade aqui no norte, no nordeste, melhor dizendo, o norte Manaus, mas aqui é o nordeste brasileiro. E nós queremos desenvolver, debaixo desta unção, essa escola profética, onde nós todos iremos aprender como atuar no ministério profético. Os filhos dos profetas e as várias escolas ficaram sob a orientação de Eliseu. Depois que Elias foi arrebatado no redemoinho, Eliseu assumiu a direção dessas escolas. Observe que estes profetas tinham percepção. Eles estavam tão sintonizados com a situação que foram capazes de predizer o que iria acontecer. Veja que no 2 Reis, capítulo 2, versículo 3, em Betel, os discípulos dos profetas, ou seja, os aprendizes de profetas, foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então os discípulos dos profetas, eles tinham uma sintonia tão grande que eles estavam tão sintonizados com a situação que eles sabiam que Elias ia ser levado no redemoinho. Então Elias disse para o seu jovem aprendiz, para o seu aprendiz, no caso Eliseu: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. E desceram juntos a Jericó. Em Jericó, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu. Veja que havia discípulos em cada região que eles iam. E lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida Elias disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E Eliseu novamente vai responder: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Esses profetas ficaram tão sintonizados no que Deus estava fazendo, porque havia uma unção, havia um conhecimento, havia uma sintonia entre eles. Samuel, e como eu disse, Samuel, ele foi o precursor. Samuel deu início a as escolas de profetas, né? Samuel, ele foi levantado por Deus num período de transição. Agora estava começando uma nova ordem em Siló, monte que representa o reino de Deus. O Senhor lhe deu uma sabedoria e unção para edificar em várias cidades de Israel,
comunidades proféticas que tinham uma escola de profetas. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano ele percorria Betel, Gigal e Mispa. E ele ia decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava a sua casa, e ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra do Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 7, do 15 ao 17. Samuel ele fazia uma volta, pois estas cidades formavam um círculo ao redor de Jerusalém. De ano em ano, o profeta Samuel fazia uma viagem pelas cidades de Betel, Gigal e Mispa, julgando e orientando todo o povo. Porém, voltava para Ramá, sua cidade, e Ramá era a plataforma de lançamento. Ramá foi para Samuel, assim como Antioquia foi para Paulo. Se você sabe bem da história de Paulo, ao se converter no capítulo 9 de Atos, ele tenta convencer os discípulos de que em Damasco, de que ele se converteu realmente. E alguns discípulos não aceitam bem o testemunho dele, e ele vai para a sua terra natal e fica lá. Barnabé, depois do avivamento que